Matrix, o filme de ficção científica recheado de cenas de ação que deixou todo mundo de boca aberta em 1999. Ainda assim, como normalmente acontece, as continuações do filme não agradaram a crítica e nem os fãs. Mas eu gostaria de compartilhar com você algumas ideias sobre a trilogia que provavelmente vão deixar a história inteira mais clara. Então sim, obviamente teremos spoilers aqui. Deixe-me começar com uma bomba. Neo é uma máquina. Não um ser humano, mas uma inteligência artificial dentro de um corpo humano. Então, deixa eu adivinhar, um ciborgue? Um androide? Existe mesmo uma palavra que defina o que ele é? Seja como for, isso não importa. O que importa é que as máquinas o criaram em primeiro lugar. Ok, vamos analisar a situação. Assim como vemos o agente Smith possuindo Bane, um dos membros da tripulação do navio em Matrix Revolutions, Neo é colocado no corpo de alguém enquanto esse receptor ainda está hibernando. E quando Morpheus o acorda com a icônica pílula vermelha, o algoritmo do escolhido começa a funcionar. Agora você deve estar se perguntando, por que as máquinas iriam querer isso? Pergunta bastante justa. Bom, a Matrix que vemos nos filmes não é o primeiro ciclo, mas na verdade o sexto. O arquiteto ainda fala sobre isso para o Neo em Matrix Reloaded. E todos os ciclos anteriores tinham seu próprio escolhido, como Neo, que reinicializou o sistema para estabilizá-lo. Cada ciclo levou cerca de 100 anos até que a Matrix começou a se tornar instável e precisou do escolhido para reinicializá-la. Mas o problema é que as máquinas provavelmente poderiam ter facilitado tudo criando uma inteligência artificial que realmente seguisse as suas ordens. Em vez disso, criaram o escolhido, que como todo mundo na Matrix tem uma escolha. Então, em cada ciclo, ele pode escolher não reinicializar a Matrix, mas sim destruí-la. Neo, por sinal, escolhe exatamente isso, embora ele ainda tenha que ir à fonte no final e negociar com as máquinas. E teoricamente ele tinha livre-arbítrio, mas enfim. As máquinas realmente precisam que o escolhido seja livre, e esse é o motivo da sua existência. A revolução humana orquestrada em Zion consiste naqueles que rejeitaram a Matrix e tomaram a pílula vermelha. As máquinas, por outro lado, queriam criar um sistema perfeito que manteria os seus habitantes dentro dela, mesmo contra todas as probabilidades. Elas não conseguiam entender a lógica de rejeitar a Matrix, então precisavam de um agente para explorar as possibilidades. E esse agente é o escolhido. Para entender completamente os humanos, Neo não podia acordar para perceber que ele não era humano. Então, as máquinas o fizeram acreditar que ele realmente era um. Ele pode escolher o que fazer, ele tem livre-arbítrio, sentimentos e emoções humanas e todo esse tipo de coisa. Basicamente o pacote completo. Contudo, tem uma parte extra dentro dele, a qual as máquinas precisam que ele forneça, e essa parte é o programa Prime. Sim, o que permite que ele reinicialize a Matrix. É esse mesmo. Então, este é o Neo, vivendo sua vida como um ser humano, mas sendo essencialmente uma máquina sem nem mesmo saber disso. E agora? Bom, ele explora o mundo humano. Tendo uma consciência humana, Neo faz amigos, se apaixona e cria todo tipo de vínculo com outras pessoas. Enquanto isso, as máquinas estão acompanhando tudo isso e coletando dados. Como eu falei, elas não conseguem entender a lógica das ações de algumas pessoas, então elas observavam Neo e esperavam que ele chegasse à fonte para recarregar a Matrix. Depois que ele fizesse isso, elas poderiam extrair toda a informação dele e finalmente entender do que são feitos os humanos. Contudo, acabou que isso era mais fácil falar do que fazer. Quando Neo finalmente chegou ao arquiteto, ele escolheu um caminho diferente, que basicamente levou à destruição da Matrix e de todos os seus habitantes, sejam eles humanos ou programas. Mas a história estava longe de terminar, com o agente Smith assumindo um papel importante nos eventos. Eu voltarei a falar sobre isso daqui a pouco, mas primeiro ainda temos a pergunta: o que é tão especial em Neo como escolhido? Convenhamos, existiram 5 outros escolhidos assim como ele nos ciclos anteriores. O que fez com que ele se destacasse em relação aos outros? E a resposta é absolutamente nada. Neo não é diferente de seus predecessores de nenhuma forma. Todos tinham as mesmas características incorporadas a eles, e embora pudessem ser diferentes como humanos, todos eles basicamente se pareciam um com o outro. Após cada reinicialização, as máquinas ajustavam a Matrix para que parecessem mais atraentes para os seres humanos, mas ainda havia falhas no sistema, as quais elas simplesmente não conseguiam ignorar. E então, Neo apareceu. Música épica, por favor.
A única coisa que o torna diferente é, na verdade, a escolha que ele faz. Primeiro, ele decide não reinicializar a Matrix quando as máquinas exigem isso dele. Em seguida, ele fica completamente enlouquecido e declara guerra contra as máquinas. E por fim, ele encontra uma solução não convencional para o problema. Mais uma vez, é algo que as máquinas não conseguiram compreender. Os humanos devem parecer completamente irracionais para elas. E sim, alguns de nós definitivamente o são. Isso tudo nos traz de volta à questão do agente Smith. Lembra que eu te disse que ele desempenhou um papel importante nos eventos? Bem, o fato é que ele fez isso em todos os outros ciclos da Matrix também. O Oráculo deu aos habitantes da Matrix a liberdade de escolha. E aqui estavam inclusos tanto os humanos em seus pequenos e aconchegantes casulos, quanto programas, escondendo-se das máquinas ou colocados ali especificamente por elas. O agente Smith é um desses programas e seu objetivo é, inicialmente, vigiar os humanos e inteligências artificiais que não agem de acordo com o programa. Ironicamente, por causa do seu próprio livre-arbítrio, ele começa a agir fora do seu programa, transformando-se em algo como um vírus. E isso ameaça a Matrix mais do que qualquer coisa. Então, o arquiteto exige que Neo vá até a fonte e reinicialize a Matrix, porque ele tem medo do que acontecerá se Neo não o fizer. Mas o escolhido estraga tudo fazendo sua coisa de super-herói e resgatando Trinity, enquanto selava o destino da humanidade. Ou assim parece, é claro. O agente Smith se torna uma ameaça real, não apenas para a Matrix, mas também para o mundo real. E tem aquele truque com o Bane que eu falei antes. Neo quer se livrar dele. Os humanos querem que ele saia dos seus pelos e corpos literalmente. E as máquinas realmente querem aniquilá-lo. Ele não é um cara muito popular, hein? Esse tal de agente Smith. De qualquer forma, o grande problema é que Neo faz uma escolha única que nunca foi feita antes dele. Ele escolhe lutar contra o vírus em vez de apenas destruir tudo e construir um novo no 7º ciclo. Mas isso não vem sem um preço, claro. Então Neo exige paz entre os humanos e as máquinas em troca de seu sacrifício. Rapidamente, compreendendo a situação, as máquinas concordam. Quer dizer, o que você preferiria fazer se tivesse um vírus? Reinstalar todo o sistema operacional ou tentar se livrar do culpado? Deixe a sua opinião abaixo. De qualquer forma, tem mais uma coisa interessante a qual eu ainda não falei. Veja só, tem muitas, e eu realmente quero dizer muitas, sugestões e simbolismos em toda a trilogia que nos levam a certas conclusões e nos fazem pensar. E sim, há todos os tipos de pistas de que o Neo é um híbrido humano-máquina feito pelas máquinas. A gente realmente não vê isso no primeiro filme. Neo é simplesmente o salvador da humanidade, um farol de esperança. É em Matrix Reloaded que os espectadores começam a receber dicas de que ele pode não ser exatamente um humano. Quando Neo conhece o arquiteto, fica bastante claro que ele tem algo inserido em seu código que não poderia ter sido colocado lá por um ser humano. E por fim, em Matrix Revolutions, Neo reconhece seu propósito e, paradoxalmente, vê o caminho quando literalmente perde os 2 olhos. Ele pode ver as máquinas mesmo sem sua visão e ele pode realmente controlá-las. Nenhum humano poderia ter feito isso, especialmente fora da Matrix. Galera, este é um mundo real e obedece às leis da física e não a um código de computador. Mas Neo faz tudo o que precisa e em grande estilo. No final, o 6º escolhido realiza várias coisas ao mesmo tempo. Ele estabelece a paz entre os humanos e as máquinas, deixa Zion viver e crescer sem temer o extermínio e muda a Matrix para sempre. Isso é o que eu chamo de um dia produtivo. De qualquer forma, graças à escolha e esforços de Neo, as máquinas finalmente evoluíram e começaram a entender a lógica por trás do ilógico, isto é, sentimentos humanos. Então, o verdadeiro final é que não devem existir outros escolhidos depois de Neo. Ele terminou o trabalho que o arquiteto e os 5 escolhidos anteriores não conseguiram completar por mais de 500 anos. E essa é a história de uma trilogia que nos deixou boquiabertos e encucados. Mas eu não vou assumir que minha pequena teoria aqui esteja 100% correta. O que você acha que o final da trilogia Matrix realmente significa? Compartilhe as suas teorias nos comentários abaixo. Se você concorda comigo, deixe uma curtida neste vídeo. Na verdade, curta o vídeo independentemente de concordar com essa teoria ou não. Compartilhe com seus amigos e clique no botão inscrever-se para permanecer sempre no lado incrível da vida.